Bom, galera, direto ao assunto. Eu vou falar um pouquinho mais de tensor, que pelo que eu vejo é uma questão sempre muito procurada, né? E tem muitas pessoas falando de tensor, pessoas profissionais que tem que ser respeitada, mas o que eu estou vendo é aquela mesma questão que eu sempre falo. É a questão da linguagem acadêmica, né? A pessoa às vezes fala de uma forma refuscada, como eu também às vezes, por eu, né, ter tido esse tipo de encaminhamento em estudos, né? Então a gente fala às vezes de grau, podendo falar de notas, que é a mesma coisa, né? Podemos falar de várias formas, mas de uma forma mais popular, mais para a galera entender, porque então não tem sentido eu dar a mesma aula que outros, né? E aí estou imitando, então a gente tem que criar uma coisa mais simples de entender, fácil, tá? Então eu vou falar um pouquinho mais do que o tensor faz, mas de uma forma mais redondinha. Olha só, gente, tem muita gente pensando que, por exemplo, o tensor abaixa as cordas. Não, as cordas não se mexem, gente. As cordas estão lá. O que se mexe é o braço do instrumento, da guitarra ou do violão, ou do cavaquinho, enfim, tudo que tem tensores, né? Instrumentos que tem tensores. Então acontece, como estamos falando de violão, guitarra, baixo, é o mesmo padrão, tá? Claro que tem aquela coisa, que o instrumento é mais maciço, o violão é um instrumento de madeira leve, enfim. Mas o tensor funciona da mesma forma. Outra coisa, se entender que existe dois tipos de tensor. O tensor que faz a tensão, né, uma só tensão, tem tensores que faz isso com o braço, e quando eu falo isso, é que o corpo, o braço do violão se afasta das cordas, entendeu? A canoa, que a gente chama de canoa, né? Que o braço fica assim. Logo, se você imaginar um braço assim, você vai imaginar que as cordas estão aqui. Olha só, gente. Meu violão, lindão, coloquei corda nova nele. As cordas estão próximas. Se você cria uma canoa, essas cordas vão se afastar. Mas não é elas que se afastam, é o braço que se afasta. Então, eu vou deixar... E tem isso. Aí você quer... O normal é que você deixe o braço reto, né? Na questão de nivelar as cordas. Porque o violão já vem com essa... Claro, estou falando de violões profissionais. Alguns vêm com problema. Aí, mesmo você deixando ele assim, as cordas podem ficar altas ou encostando no traste. Aí, mesmo, se ele não tiver um tensor duplo, não dá para fazer esse movimento. Exemplo, eu quis levantar um pouco as cordas. Porque as cordas estavam encostando muito, porque eu botei uma tensão, estava 0,11, eu botei 0,10. Então, logo, o braço veio. Que ele estava fazendo a tensão para trás, certo? No caso, estava fazendo uma tensão para trás. Quando eu falo para trás, é canoado, certo? E eu queria descer esse braço. Tá, aí sempre complica essa parte. Então, acontece, eu vou explicar. As cordas estavam encostando no braço. Tá vendo? Fica mais fácil assim, né? Estava encostando no braço. Então, eu estava fazendo um trastejamento. Eu queria afastar o braço das cordas. Então, o que eu fiz? Eu fiz esse movimento aqui, ó. Em direção, faz de conta que ele está assim, em direção a mim, tá? Aí eu do vídeo, Kleber Dalton, tá? Então, se você pegar o teu violão, deitar ele e fazer o movimento 1/4 com cuidado. Tem gente que fala 1/4, gente. Cuidado com as coisas que se diz. Às vezes 1/4 não dá resultado nenhum, porque às vezes o tensor nunca foi mexido, às vezes o tensor, o cara não encaixou direito, às vezes o tensor está numa posição muito distante da que você quer, então você não tem que fazer só 1/4. Então você faz 1/4, dá uma olhada. Desceu. Quando eu falo desceu, não é as cordas que desceu, não. É o braço se afastou das cordas. Isso aqui é descer, tá, gente? Descer. Quer aproximar? Aí você vai jogar. Jogar da minha direção para você. No caso de você, para frente, tá? Se você quer subir o braço e encostar as cordas no braço, tá? Porque eu não posso falar que as cordas descem, as cordas sobem, porque na verdade as cordas mantêm. O que aproxima ou distancia é o braço do violão, que é ele que tem tensor. Entendeu? Então acontece. Quer aproximar as cordas? Pega o tensor. Vou pegar o tensor aqui, tá? Eu acho que agora está um pouco mais claro. Até eu falei de algumas formas lá
que era a forma acadêmica, mas eu vou deixar mais claro cada vez mais para vocês. Eu vou pegar o tensor, vou enfiar aqui. Outra coisa, dizem que você precisa tirar as cordas. Eu não tiro. Claro que eu tenho experiência, então eu afasto um pouquinho e faço. Ah, 0,10? Então você faz um pouquinho, desafina muito pouco, não precisa ser muito. Dá 2 voltas em cada corda, já tá bom. E aí você afasta as cordas, ó. Ó. Afasta as cordas. Coloca deitado. Tá? Afasta as cordas para você quando bater, não bater nas cordas, não danificar suas cordas. Se você tiver alguma dificuldade, abaixa mais um pouquinho. Dê mais 2 voltinhas aonde afina, né? Naqueles botãozinhos que eu esqueci o nome, não veio o caso. E aí você faz, tá? Porém, é bom você deixar ela rígida, porque um pouco rígida, para você ver ela descendo ou subindo. Então, a questão, quero descer, afastar um pouco as cordas do braço, né? Então, eu vou fazer o seguinte, vou pegar daqui, da sua direção para a minha. 1/4, 1/4,5, entendeu? Vou enfiar aqui e 1/4. Se ele for lá, a mesma coisa. Se ele for aqui, você vai fazer, às vezes tem tensores aqui, ó. Que a chave é aqui, geralmente em guitarra, tá vendo aqui? Então você quer afastar as cordas do violão ou da guitarra, você vai fazer daqui 1/4,5 da sua direção para minha, tá? Da sua, exemplo, que câmera é fogo, né, cara? Eu quero abaixar, então eu vou ir de você que está no vídeo para mim, tá vendo? De você que está no vídeo para mim. Tá bom? Então acontece. Puxar para a minha direção. Ele vai se afastar das cordas. As cordas vão ficar mais afastadas. Tá? O braço vai descer, vamos dizer assim. Né? Então acontece. Ele vai se afastar. Porque ele faz uma canoa. Então isso aqui desce tudo. Como canoa, mas desce. Né? Ah, eu não quero afastar as cordas. Ela está muito longe, está muito alta. Então você vai pegar o tensor. Vai botar da minha direção para você, ao contrário. 1/4,5, dá uma olhada, já desceu o que você queria. Ou melhor, já aproximou das cordas do que você queria. Se você for fazendo, vai encostar nos trastes. Entendeu? Da minha direção para você, eu encosto as cordas no braço. Da sua direção, que está no vídeo, para mim, eu fazendo em minha direção, eu afasto as cordas do braço do instrumento. Claro, agora, gente, era o que eu queria deixar um pouquinho mais deixado claro, porque eu vi que estava uma explicação meio aqui puxada. Outra coisa, vou afastar aqui um pouquinho minha placa, eu sempre deixo ela aqui, ela é bem bonitinha, mas às vezes atrapalha. Olha só, vou fazer, eu estava pensando, isso coisa rápida, não tem nada a ver com o tensor, mas eu vi alguns vídeos meus. Vou fazer o seguinte, vou deixar isso para o próximo vídeo. Por quê? Porque eu acredito que vai demorar um pouco. Então, galera, cuidado. O bom é levar não luthier, mas não tem realmente... Tem gente que tem medo de arrebentar o tensor. Claro, tem violões que são mais sensíveis, mas não arrebenta assim. Tenta fazer com calma e vai dar tudo certo. Sempre lembrar, se você vê muita tensão, você abaixa, dá umas rodadinhas aqui na ponta, né, nos botãozinhos que abaixa, porque tem gente que tem medo mesmo. Tá, gente? Então, até a próxima. Guardou agora, né, gente? Se puder levar num luthier, ótimo. Se não, fazer o quê? A gente tem que tentar fazer em casa. E sem medo, vamos caminhar aí esse ano cuidando mais do nosso instrumento. Valeu, galera.